primeiro exercício é aquele velho conhecido que tem um dado a mais, que é a massa do objeto, que é desnecessário, né? Então, aí o exercício enunciado diz: é um objeto cuja massa é de 0,5 quilograma e de dimensões desprezíveis, é lançado verticalmente para cima de uma altura de 10 metros em relação ao solo, com uma velocidade de 30 metros por segundo. O objeto sobe, atinge uma altura máxima em relação ao solo e depois cai até atingir o solo com uma velocidade de módulo v final. O atrito entre o objeto e o ar é desprezível. E aí, qual das alternativas, né, abaixo contém os valores corretos para a altura máxima alcançada pelo projétil, tempo de voo e velocidade final imediatamente antes de atingir o solo? Então, recordando, nunca é demais retomar aqui o caso geral, né, já que vocês tiveram aí muitas dificuldades em entender esse assunto. O movimento de queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, que nós estamos tratando do ponto de vista da cinemática e adotando as seguintes convenções para abordar o problema. Tá? A gente tem um observador inercial que fica lá no zero do eixo. O eixo é posicionado como sendo zero na superfície da Terra e positivo para cima. Então, a partir da visão desse cara, desse observador inercial, né, ele tem a localização do objeto em qualquer instante de tempo como sendo a localização inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, ou seja, o que ele vai se deslocar, né, devido à velocidade inicial, mais o termo que provém do deslocamento devido à aceleração, que é a variação da velocidade, que aparece aqui com sinal negativo, porque a aceleração gravitacional terrestre aponta sempre para baixo, e aqui foi convencionado que positivo é para cima. A velocidade de um objeto nesse tipo de movimento, em qualquer instante de tempo, é igual à velocidade inicial mais a variação da velocidade devido à aceleração, que é a gravitacional. E nós temos ainda uma terceira equação, que é obtida eliminando o parâmetro tempo entre as duas anteriores, que relaciona Vy ao quadrado com V0y ao quadrado com a aceleração gravitacional, posição do objeto, posição inicial. Com estas três equações, a gente consegue descrever qualquer movimento de um objeto de dimensões desprezíveis, sujeito à ação da força gravitacional e num movimento tal que seja possível desprezar os efeitos da resistência do ar. Então, isso aqui é a nossa caixinha de ferramentas para descrever os movimentos de objetos em queda livre, geral. Agora vamos olhar algumas situações problema que estão aí nos exercícios. O primeiro exercício diz que um objeto parte de uma altura 10 metros com uma velocidade para cima de 30 metros por segundo. O que vai acontecer é que esse objeto ele não é lançado a partir da origem, ele é lançado a partir de um ponto que está 10 metros acima da origem do sistema de coordenadas. O objeto é lançado para cima, ele vai subir, subir, subir até parar quando ele atingir a altura máxima. A velocidade dele no lançamento, está ali no enunciado, é de 30 metros por segundo. Ele vai subir até
até atingir uma velocidade zero, quando ele para, e na sequência ele vai cair voltando, passando pelo ponto de lançamento e indo até colidir com a Terra no ponto zero do sistema de referência. Tá? Então, essa é a situação do exercício número 1. As equações gerais que a gente tem aqui, quando nós inserimos os dados deste problema, elas vão ficar assim. Qual é a posição desse objeto em relação ao observador inercial que está lá no zero? É igual a 10, posição inicial, mais 30, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, menos 10 sobre 2, 5, tempo ao quadrado. A velocidade do objeto medida em relação a esse observador aqui, né? Ela é igual à velocidade inicial, 30, menos a aceleração do movimento vezes o tempo. E a velocidade by ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, 30 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes posição qualquer, menos posição inicial, 10. Então, aqui as três equações que descrevem este movimento em relação a um observador posicionado lá na origem do sistema. Tá? Lembrando que o observador inicial fica aqui, lá no zero, tomando conta do movimento de subida e descida. E aí o texto nos pede três coisas que são as seguintes. Qual a altura máxima alcançada pelo objeto? O objeto vai atingir essa altura máxima quando ele parar de subir. E quando é que ele para de subir? Quando ele atingir velocidade zero. Ou seja, quando ele parar de subir, né? Ele atinge o zero de velocidade e, na sequência, ele começa a descer. Então, para que eu obtenha posição de altura máxima, eu posso impor velocidade zero. E aí eu vou olhar para a minha caixinha de ferramentas e vou escolher que caminho eu vou seguir para obter essa resposta da maneira mais econômica possível. E eu vejo que eu tenho das três uma equação, que é a terceira aqui, que relaciona velocidade com posição. E o que eu quero saber é exatamente qual a posição do objeto quando a velocidade dele for zero. Então eu consigo extrair isso diretamente da equação de Torricelli. Ó. Ela diz que a velocidade ao quadrado, em qualquer ponto, é igual a 30 ao quadrado menos 20 vezes a coordenada do ponto, menos 10. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu quero saber o seguinte, quando a velocidade for zero, 900 menos 20, a posição vai ser o h máximo. Tá? E agora eu tenho só um problema matemático, porque eu já tenho aí uma equação e uma incógnita, eu só preciso isolar esse h para conseguir obter o valor numérico dele. Vou passar todo esse termo para o outro lado da igualdade, então fica aqui 20h menos 10 igual a 900. O 20, que está aqui multiplicando esse termo, eu vou passar para o outro lado, dividindo, né, os dois lados da igualdade por 20. Então, eu tenho que h menos 10 vai ser igual a 45. E agora eu vou passar esse 10 para o outro lado da igualdade. A altura
máxima alcançada pelo objeto, então é 45 mais 10, ou ainda a altura máxima igual a 55 metros. Olho lá para as minhas respostas possíveis e eu vejo que só a primeira e a última tem 55 metros, então todas as outras já estão descartadas, né? Eu tenho aí como respostas possíveis a letra A e a letra E, ou melhor, não sei se aparece para vocês como A e E, porque ele vai embaralhando diferente para cada um, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo certo, professor. Eu vou passar direto da letra B e vou passar para a letra C para ficar mais curta a solução. Na letra C, né, ele pede a velocidade final imediatamente antes de atingir o solo, ou seja, quando o objeto chegar aqui embaixo. Por que que eu vou fazer isso? Porque vai ficar mais fácil, né, bem mais fácil para eu resolver. Eu vou de novo usar a equação de Torricelli. Né? Eu tenho uma relação então entre velocidade inicial, posição inicial. O que eu quero saber é qual o valor dessa velocidade para quando o objeto chegar no solo, ou seja, para quando ele tiver a coordenada y0, né, que ele vai chegar embaixo. Então, Vy final ao quadrado é igual a 900 menos 20 vezes menos 10, né? Porque aqui ficou um zero. Tá? Menos 20 vezes menos 10 é mais 200. E aí, então, nós temos que a velocidade final é igual ao quadrado é igual a 1.100. Né? Um valor que não vai dar uma raiz exata, vai dar um número fragmentado. Extraindo a raiz, então, a gente tem que a velocidade final é de 33,16. Deixa eu rodar isso aqui um pouquinho mais para cima. Tá? Então, a velocidade final é de 33 raiz de mais ou menos raiz de 1.100. Então, a velocidade final, portanto, vai ser menos 33,16, que é aproximadamente menos 33,2 metros por segundo. Tá? E aí eu olho lá para os enunciados, né, para as respostas possíveis, e vejo que uma tem menos 33,2, a outra mais 33. Então, se eu estivesse fazendo aí um concurso, né, estivesse trabalhando numa prova do tipo que tempo vale muito, né, eu já passaria para outra questão, porque eu já saberia que a resposta correta é a primeira. Mas aqui a gente vai fazer também a questão do tempo de voo, tá? Que é a letra B. Resolvendo para o tempo de voo, então, eu vou usar a equação número 2, que me diz que a velocidade y para qualquer instante de tempo é igual a 30 menos 10 vezes t. O tempo de voo é o instante de tempo em que o objeto chega no solo. Qual é a velocidade desse instante? A gente acabou de calcular. Então, eu quero saber o seguinte: quando esse objeto atingir menos 33,2 metros por segundo de velocidade, o que o cronômetro estará marcando? Tempo de voo. Tá? Então, menos 33,2 menos 30 é igual a menos 10 vezes o tempo de voo. Logo, o tempo de voo é igual a menos
63,2 dividido por menos 10, o que dá aí aproximadamente 6,3 segundos, tá? Confirmando, então, que a única alternativa correta é a letra A, que diz lá 55 metros, 6,3 segundos e menos 33,2 metros por segundo. É a única alternativa que tem aí os 3 valores corretos. Tá? Alguém ficou com dúvida nesse, gente? Demora no sinal aí, professor. Coloquei mais 33. Tá. É uma confusão comum, né? Infelizmente. É, porque eu inverti, né? É, Eu inverti, aí deu outro valor também. Outro valor não, né? Só o sinal só que mudou. só o sinal, mas aí você poderia ter atentado que um tem 6,6 e o outro tem 6,3 segundos. Você acabou não se dando conta disso, né? Porque a única que tem 6,3 segundos é a que tem o menos 33,2. Tá? Realmente. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Passo para outra ou vocês ainda querem olhar um pouco mais para essa solução? Posso rodar então? Então vamos. Segundo exercício dessa lista é de novo aquela brincadeira do escoteiro, né, ou do montanhista que está assim na beira de um penhasco e ele quer saber o seguinte: putz, qual é a altura desse negócio aqui, hein? Quanto que isso aqui mede? E como é que eu faço? Bom, uma maneira que ele tem de fazer isso é deixar um objeto cair a partir do repouso, né? Ele pega uma pedrinha e solta, ela vai cair e chegar aqui embaixo, e ele cronometra o tempo que ela demorou para chegar aqui embaixo. Né? O escoteiro fez isso, ou o montanhista, e viu que o tempo de queda que ele cronometrou foi de 4 segundos. E agora a gente precisa ajudar o cara a saber em que altura ele está. Ele tem o tempo de queda, ele tem a velocidade inicial, porque ele foi bem cuidadoso e soltou o objeto a partir do repouso. Então, como é que ficam aquelas nossas equações gerais lá para esse movimento? Né? Elas vão ficar assim, ó, posição em qualquer instante é igual a posição inicial, h. A gente vai deixar o observador inercial aqui embaixo, tá? Para não dar confusão nas nossas equações. Então, posição inicial h, velocidade inicial é 0, e a aceleração, gravidade sobre 2, 5t². Velocidade do objeto em qualquer instante, velocidade inicial 0, menos aceleração gravitacional vezes o tempo, e Vy quadrado igual a V0y², que é 0, menos 2 vezes a aceleração, posição menos posição inicial, que é a altura máxima. Ok. A segunda e a terceira equações, elas relacionam velocidade, e a gente não está interessado na velocidade, pelo menos não por enquanto. A pergunta é simplesmente qual é a altura, qual é o valor de h. Então eu vou usar a primeira dessas equações, essa daqui.
Por que eu vou trabalhar com a primeira? Vamos ver. Ó, a primeira equação me diz o seguinte: a posição do objeto em qualquer instante é igual à altura inicial menos 5 vezes o instante t ao quadrado. Eu sei que lá embaixo a coordenada é zero, porque é o momento em que o objeto chega onde está o observador inercial. Então, eu quero saber qual é o valor de h para quando a coordenada é zero, e eu sei que demorou 4 segundos para ele chegar lá embaixo. Então, tem direto aqui o valor de h, né? Ó, daqui a gente tem, então, que h é igual a 5 vezes 16, que é igual a 80 metros. Tá? Então, o objeto caiu 80 metros até tocar o solo. Se tivesse sido solicitada a velocidade, ou se eu quisesse fazer o cálculo, eu insisti, eu quero porque quero fazer o cálculo por aqui. Eu tenho como? Tem sim. É simples. Vamos raciocinar juntos. O objeto caiu por 4 segundos. A gente sabe que a aceleração gravitacional ela é de módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o objeto caiu por 1 segundo, partindo do zero. O que aconteceu com esse objeto? Vamos fazer um quadrinho aqui de velocidade do objeto e tempo. Tempo medido em segundos, velocidade em metros por segundo. Tá? Quando o objeto foi lançado, abandonado, velocidade zero. 1 segundo depois do movimento, a velocidade do objeto, menos 10. Já que ele ganha 10 metros por segundo em cada segundo de movimento. 2 segundos de movimento, menos 20. 3 segundos de movimento, menos 30. E, finalmente, com 4 segundos de movimento, menos 40 metros por segundo. Então, eu sei qual é a velocidade final do movimento. Se eu sei qual é a velocidade final e a posição final, que é zero, eu tenho como calcular o h por aqui. Ó. Como é que ficaria? Uma segunda solução. Vy ao quadrado igual a menos 20 y menos h. Quando o objeto atingir menos 40 metros por segundo de velocidade, ele vai chegar na posição zero. Então, nós temos aqui que menos 40 ao quadrado, né, 40 vezes 40, 1.600. Menos 20 vezes menos h, mais 20 vezes h. E aí, por último, o h vai ser igual a 1.600 dividido por 20, que é igual a 80 metros. Ah, mas eu não tenho habilidade para fazer isso aqui. Tudo bem. Outra solução possível desse mesmo exercício. Teve alguém que deu uma volta danada para resolver o exercício passado, acho que foi a Rafaela que comentou, não sei se foi a Rafaela ou se foi a Rosana, uma das duas. Ah, dei uma volta. Mas tudo bem, resolveu. Tá? Como é que eu poderia resolver isso aqui também? Vou botar mais uma cor aqui para distinguir. Vou colocar um roxo aqui, um rosa. Ó. Eu poderia pegar essa equação daqui, Vy de qualquer t, igual a menos 10t, e pensar no seguinte: qual é a velocidade do objeto quando ele chegar aqui embaixo? Qual vai ser o Vy final? Menos 10 vezes o tempo de queda, ou seja, menos 40 metros por segundo. E aí, viria na equação de Torricelli e poderia calcular, então, qual a
altura h para a qual o objeto atinge a velocidade de menos 40, né, quando ele toca o solo. E aí chegaria no mesmo resultado. Então a gente tem aí vários caminhos diferentes, várias possibilidades de chegar no resultado usando as mesmas 3 ferramentas. Algumas um pouco mais longas, outras mais curtas, mas enfim. A solução, né, o resultado físico, em que altura o objeto está, né, de que altura o objeto foi lançado, isso não pode mudar. Todas levam ao mesmo resultado, tá ok? Dúvidas, comentários? Pode prosseguir, professor. Continue, professor. O roxo é o Dória. O Rodório inventou a calça roxa agora, né? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Eu estava pesquisando aí, né, na internet aí, cedo, eu achei tipo uma formulazinha meio que reduzida para achar esse mesmo valor que o senhor achou, que era a altura igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Sim, parte da mesma equação, só que você vai ter que ficar decorando um monte de coisas para aplicar que só vale numa situação. Só vale nessa situação, né? Exato. Aí se você pegasse essa equação e aplicasse para outra situação onde o objeto foi lançado para cima, né? Subiu de 10 metros e voltou, você chega no resultado errado. Eu entendi. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês é como não ficar decorando essas coisas e usar o raciocínio lógico. Tá? Para não ficar caindo em... O que foi feito aí, simplesmente o cara pegou isso aqui, ó. Posição igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos 1 meio de gravidade, tempo ao quadrado. Aí ele colocou a seguinte situação. Quando a altura inicial for a máxima e a velocidade inicial... Aliás, não foi essa aqui que você comentou, foi a outra. Tá? Ele pegou isso aqui. Não, essa mesmo, tá certo, desculpa. Essa relação aqui que você comentou, tá? Então ele partiu disso aqui. Tá? O que ele fez? Quando o objeto chegar em zero, partindo da altura máxima, com velocidade zero e g sobre 2 é o tempo de queda ao quadrado, tá? Então, o h é igual a g sobre 2, tempo de queda ao quadrado. Só que isso aqui só serve para essa situação em que a altura máxima é inicial e a velocidade inicial é zero. Aí, se você pegar isso aqui serve para calcular a altura máxima. Legal, você vai aplicar em outra situação? Não funciona, não dá certo. Aí você começa a entrar naquele esquema de pré-vestibular em que você tem que decorar 1000 equações e rezar para dar certo a solução do exercício, né? Eu acho que não é um bom caminho, tá? Exercício 3, a gente tem, de novo, duas situações. Ele é muito parecido com outro que nós fizemos. Né? A gente tem um objeto que é abandonado de uma altura h e cai até atingir o solo. E uma pessoa que começa a correr quando o objeto é lançado e está inicialmente a uma distância r em relação ao ponto de queda. E a pergunta é qual a distância entre o corredor e o objeto quando o objeto tocar o solo. Tá. Os dados do problema são os seguintes. Os dois, né, partem, tanto esse cara quanto o objeto partem em t0 segundos.
A altura máxima do objeto é de 45 metros. A distância inicial entre os dois é de 50 metros. A velocidade inicial do corredor, né, eu vou chamar aqui de V0x porque ele tem um movimento horizontal, é 0 metros por segundo. E a aceleração dele é constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aí a gente vai pensar, putz, como é que eu resolvo isso? Eu tenho aqui o movimento do corredor e o movimento de queda livre. Eu preciso criar uma conexão entre os dois. E em problemas deste tipo, em problemas que podem, na verdade isso não é nem da física, tá? É da teoria geral de solução de problemas, sempre que eu tenho um problema que pode ser fragmentado em problemas mais simples, eu devo fazer isso. Então eu vou tratar separadamente os dois problemas e depois eu junto os dois. Isso não é só física, tá? Isso é técnica de solução de problemas de qualquer natureza. Então, primeiro eu vou me concentrar só no movimento de queda. Tá? Eu vou tratar só da queda livre e vou esquecer o corredor por enquanto. O movimento de queda livre tem as seguintes características. Y de t igual a y0 mais V0yt menos 1 meio de gravidade tempo ao quadrado. Vy, para qualquer t, V0y menos gravidade vezes o tempo, e ainda Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2g y menos y0. Estou sempre partindo das mesmas três equações, tá? Como é que eu insiro aqui os dados deste exercício em particular? Vamos lá. Posição do objeto em qualquer instante a gente está tratando só da queda do objeto, tá? Posição inicial, 45 metros. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Essa equação já me informa o que eu quero saber? Eu estou preocupado aqui com o tempo que o objeto demora para cair, né? Eu sei de onde ele saiu, eu sei onde ele chega, no zero, e não sei o tempo que ele demora. Essa equação me responde isso, eu não vou nem precisar mexer nas outras duas, porque ó, eu quero saber quando o objeto tocar o solo, quanto que o cronômetro vai estar marcando. E aqui eu já tenho essa resposta, tá? Então, 5 tempo de queda ao quadrado é igual a 45, logo, tempo de queda ao quadrado vai ser igual a 45 dividido por 5, que é igual a 9, extraindo a raiz, tempo de queda é de 3 segundos. Então, eu já sei que o objeto demora 3 segundos para chegar aqui no solo. Legal. Agora eu vou pensar no corredor, que é o outro problema que eu tenho. Uma coisa de cada vez. Qual é a equação que me dá o movimento do corredor em relação a um observador localizado aqui, na origem de onde ele partiu? O movimento dele é horizontal, é um movimento retilíneo uniformemente variado, então x igual a x0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio da aceleração tempo ao quadrado. Tá? No caso do movimento vertical, a gente troca x por y para enfatizar que é vertical e no lugar da aceleração aparece o menos g. Que dados eu tenho do movimento desse cara? Bom, eu tenho que ele saiu do zero, que a velocidade inicial dele era 0 e que a aceleração dele é de 6 metros por segundo ao quadrado. Tá. Então, eu sei que a coordenada x desse cara em relação para qualquer instante de tempo vai ser igual a 3 vezes t ao quadrado. E agora é que eu vou juntar os dois movimentos. Por quê?
Eu me interesso pela posição do objeto no mesmo instante em que... Eu me interesso pela posição do corredor no mesmo instante em que o objeto tocou o solo, ou seja, eu preciso conectar essas duas coisas. Onde é que o corredor estava quando o cronômetro marcou 3 segundos? Ele estava a 3 vezes 3 ao quadrado, ele estava 27 metros distante do ponto de partida dele. Então, ó, essa distância aqui, né, ele se deslocou 27 metros no mesmo tempo que o objeto demorou para cair. Então, a distância final dele em relação ao objeto vai ser os 50 metros originais, distância horizontal entre ele e a base onde o objeto caiu, menos o que ele conseguiu percorrer nos 3 segundos de queda, que foi 27. Isso dá, portanto, 23 metros de distância, que aqui para mim aparece como sendo a segunda das alternativas de resposta. Tá. Ok? Dúvidas ainda, pessoal? Comentários? Preciso que eu volte em algum dos outros exercícios? Só ficar atento com o sinal, né, professor? O sinal é uma convenção que a gente está adotando, né? Então, ela que é a coisa assim mais importante, né? Tá? Querem ver como é que a gente poderia resolver esses exercícios usando o Excel ou não gostaram da ideia de fazer no Excel? Pode mostrar, professor, porque essa aula de exercícios aí do Excel, eu perdi o final dela. Ah, legal. Não consegui assistir. Eu sou fã do Excel para fazer isso, eu uso bastante. Não dá para assimilar melhor. Olha só. Posso apagar a lousa? Já salvei ela, daqui a pouquinho eu posto ela para vocês, tá? No geral, o que nós temos? Eu vou simular aqui qualquer movimento, tá? Nós temos o seguinte: queda livre, como a gente tinha visto antes, do ponto de vista do observador inercial aqui embaixo, tá? Então, é um movimento que eu posso calcular a posição do objeto em qualquer instante de tempo a partir das informações posição inicial, velocidade inicial e aceleração gravitacional terrestre, tá? Eu posso calcular a velocidade do movimento em qualquer instante, sabendo a velocidade inicial e o instante de tempo. E posso relacionar vy² com velocidade inicial ao quadrado, com aceleração, com posição e posição inicial. O que eu vou fazer no Excel? Eu vou montar 3 funções de maneira que dados posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então, aqui, esse e esse, eu posso obter os valores de posição, velocidade e velocidade aqui ao quadrado. E depois eu posso pensar até em fazer inversões disso, tá? Então, quando eu fiz isso, eu estou pensando agora em... Todo mundo sabe o que é isso aqui? Ninguém? Ai, ai, ai. Isso aqui é uma coisa... Input, output. Input, output, exatamente, tá? Quando eu fiz isso aqui, ó, eu coloquei em vermelho, espero que não tenha ninguém daltônico na sala, os meus inputs e grifei em azul os outputs. Ou seja, dadas essas 3 informações, a gente vai obter as outras, tá? Então,
é legal quando eu monto uma planilha que eu separe os inputs dos outputs. Então, eu vou fazer assim, ó. O que que eu quero construir com essa planilha? Eu quero que dado V0y, aliás, colocar na ordem, mesma ordem que está ali, que ela é mais comum, tá? Eu quero que a partir de y0, que é a altura inicial, v0y e da aceleração gravitacional, a gente tenha um resultado, tá? Isso aqui é medida em metro, isso aqui eu vou fixar em metro por segundo e G em metro por segundo ao quadrado, tá? Ok. G, a gente está trabalhando com ele com menos... Vou deixar o sinal na equação. Ele com 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, eu quero, para um instante de tempo, em segundos, saber os valores de posição e velocidade, tá? Como é que eu saio, então, aqui dos inputs para o output? Eu vou escrever as equações aqui, ó. Posição a qualquer instante de tempo, tá? Aliás, vou deixar assim só. O y é igual a quem? Ele é igual a posição inicial mais, reparem que eu estou só apontando, tá? Velocidade inicial vezes o tempo, menos metade, 0,5, vezes a aceleração, vezes tempo, elevado ao quadrado. Então, ó, posição inicial, em azul, velocidade inicial vezes o tempo, isso vezes isso, menos 1/2 de aceleração, verde, tempo ao quadrado, tá? Quando der ok, vai dar 0, porque está tudo zerado ali. A velocidade, em qualquer instante, ela é igual ao quê? A velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Tem ainda a relação de Torricelli, que me diz que Vy elevado ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a posição do objeto, e aí aqui eu não inseri a posição, eu vou jogar a posição para cá. Não é uma boa ideia, vai confundir vocês. Eu vou jogar a posição aqui para cima. Peraí, deixa eu botar mais uma linha aqui. Pronto. Tá? Aqui, dada a posição, é que eu vou calcular a velocidade ao quadrado. Então, vamos lá. V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes posição C12 menos posição inicial. Tá? Então, aqui o meu input é a partir da posição. Vou dar uma arrumadinha aqui para ficar com uma carinha melhor. Mais efeito estético para ficar organizado. Vou frisar que os meus inputs são esses caras aqui, tá? Eu tinha colocado lá o input em
vermelho, vou colocar um... O vermelho fica muito forte, vou colocar um laranja aqui, tá? E as minhas saídas, os meus outputs em azul. É legal quando a gente faz uma planilha usar algum código de cores. Claro que isso é uma coisa que vocês podem adotar um diferente, né? Não tem nenhuma regra, mas só para que vocês não fiquem perdidos. Então tá, agora vamos lá, movimentos. O primeiro exercício falava do seguinte: o objeto é lançado a partir da altura 10 metros, com velocidade de 30 metros por segundo, tá? Já tem aqui dois resultados, né? Ó, tá? Que é o resultado da posição inicial e da velocidade inicial. E eu posso calcular, então, onde esse objeto estava com meio segundo. Tá lá. 1 segundo de movimento. 2 segundos de movimento. 50 metros, velocidade 10. 3 segundos de movimento. Ó, 55 metros. E é onde ele faz o quê? Ele para de subir. Tá? Depois, com 4 segundos, onde o objeto vai estar? Descendo. 5 segundos, onde o objeto vai estar? Descendo e ganhando velocidade. Com 6 segundos. Tá? E com 7 vai dar zebra. Ixi, ele passou, então não pode. O menor ponto é 0. A gente vai ver aqui, ó, que com 6,3, na verdade é 6,20 alguma coisa, ele chega no 0, tá? Então, isso seria uma planilha para fazer isso. Uma outra maneira de fazer isso, mais interessante, seria criar uma tabela, tá? Então, eu poderia criar uma tabela para o seguinte, para esse movimento, eu vou continuar tendo isso aqui como input, vou usar outra planilha, tá? Deixa eu copiar essa aqui. Tá, vou chamar essa aqui de planilha 2. Vou apagar algumas coisas ali. Vou apagar, por exemplo, isso aqui. E vou criar um movimento. Também não preciso mais disso aqui, nem disso. Beleza. Tá? Então, dado posição inicial, velocidade inicial e gravidade, o que acontece? Eu posso calcular, dado um instante de tempo, a posição do objeto, medido em metros, e a velocidade do objeto, medido em metros por segundo. Ok? Agora, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu centralizar isso aqui. Estão conseguindo acompanhar? Tudo bem? Sim. Eu vou começar do zero aqui, tá? Qual a posição do objeto? A posição do objeto é igual à posição inicial, tá lá naquela equação, né? Mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos metade vezes a aceleração, vezes o tempo, que é aqui o F3, né? Elevado ao quadrado. Tá. Então é aqui, para a posição 0, para o tempo 0, posição 10, tá? E a velocidade é igual à velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, esse mesmo tempo aqui, tá? O que eu quero aqui é fazer
uma tabela que me diga para vários instantes de tempo quais seriam as posições e velocidade. Como é que eu vou construir isso tendo o menor trabalho possível? Olha só. À exceção do F3, que é o tempo, todos os outros valores, C2, C3 e C4, eles são fixos, são esses aqui. Então, como é que eu vou fixá-los? Eu vou clicar aqui na célula que eu quero fixar e teclar F4. Ou eu posso colocar dólar antes do C e antes do número, tá? Ao fazer isso, eu vou fixar a célula. Fixei o C3, fixei o C4 e deixei livre só o F3, tá? Vou fazer o mesmo para velocidade, ó. No caso da velocidade, o C3 e o C4 são fixos. O que eu vou variar é o tempo, o F3. Então, tá bom. Para ter menos trabalho ainda, eu vou definir aqui um valor que eu vou fixar também, que é o incremento. Vocês vão ver que isso aqui é uma mão na roda quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, tá? Vou arredondar aqui para inc. Vou colocar um incremento inicialmente de 0,2 segundos, tá? Opa, segundo é minúsculo. Por que eu fiz isso? Olha só. Em 0, nos 0 segundos, posição do objeto 10, velocidade 30. Zero mais esse incremento, e eu vou fixar ele com F4. Para onde o objeto foi? 15,8 metros e velocidade dele caiu para 28 metros. Tá? Com 0,4 segundos, o que aconteceu? Veio para cá e veio para cá. Tá? Eu vou fazer isso do tamanho que eu quiser. Se eu quiser observar muitos pontos, tudo bem. Tá? Eu sei que aqui, ó, ele chegou no 0, e isso aqui não é mais físico, por quê? Aliás, não, desculpa, aqui é físico, sim, perdão. Esse objeto sobe e volta, tá? Ele ainda não chegou no solo aqui. Confundi os problemas, ó. Posso ir, tá? Jogando isso aqui direto até onde eu quiser, ou então, se eu não quiser ficar aumentando muito o número de pontos, eu mexo no incremento, ó. Putz, 0,2 segundos é muito pequeno, vamos botar meio segundo. Ah, aqui eu já cheguei num ponto interessante, ó. Por quê? Eu sei que o objeto não pode ir nesse movimento para uma coordenada negativa, porque ele não vai furar o solo. Então eu já sei que, ó, ele demorou uns 6 segundos, pouco mais de 6 segundos para chegar no solo, tá? Para ficar arrumado isso aqui, eu vou padronizar tudo com uma casa decimal. Tá? E aí eu posso ir fazendo escolhas. Então eu vou trabalhar não com 0,5 de incremento, mas vamos tentar com 0,4. Tá? Então eu já sei que físico foi só até aqui. Daqui para cá, isso não ocorre. Tá? Então com isso a gente pode ir simulando um movimento e até mesmo fazendo gráficos com ele. Tá? Se eu voltasse o incremento para 0,1, o negócio ia ficar gigantesco, mas tudo bem. Vamos ver como é que ficaria. Ó. Eu poderia analisar melhor o ponto no qual ele passou pelo 0, mas vai ficar longo. Mas tudo bem. Você só teve o trabalho de fazer a primeira linha. Tá? Aqui a gente já viu, ó,
que está acontecendo com esse movimento? Com 6,3, ele estava a pouco mais de meio metro do solo. Com 6,4, ele já tinha vazado. Então, a gente sabe o que aqui? Foi aproximadamente nos 6,3 segundos que ele tocou o solo. Tá? Se eu quisesse fazer um gráfico disso aqui, mamão com açúcar, dá para fazer também. Ó. Vamos fazer o gráfico só de posição em função do tempo. Marco todos os valores. Venho aqui e peço para inserir um gráfico. Em geral, a gente trabalha nesse tipo de situação com um gráfico assim, né? Olha lá o gráfico já feito, ó. Tá? O que aconteceu aqui? Gráfico da posição em função do tempo. O objeto saiu da posição 10, foi subindo, chegou a uma posição máxima de 55 e depois voltou ao solo. Repare, isso é um gráfico, não é o deslocamento do objeto. O movimento ocorreu numa reta, tá? Eu posso fazer o gráfico agora para ver a tempo e a velocidade do movimento? Eu posso, é só marcar aqui. Tá? E pedir para ele inserir um gráfico. Olha lá. O objeto saiu de uma velocidade 30, atingiu velocidade zero em aproximadamente 3 segundos e depois continuou descendo. Tá? Aqui, deixa eu botar isso mais para cima. Claro que você pode pintar esse gráfico, tal, mudar as cores, tem várias opções no Excel, é uma questão de vocês explorarem, tá? Mas é uma maneira de ir resolvendo os problemas usando aí uma planilha Excel. Eu quero ver agora qual é a diferença que dá entre 10 e 9,8. Tudo super fácil, você vem aqui e troca 10 para 9,8, tá aí a diferença. Ela é muito pequena. Tá? E se eu fizer o incremento de 0,2 em 0,2, tá? Muda um pouco o gráfico, aí vocês vão escolhendo qual a melhor forma para observar o movimento.